Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa quinta-feira para trazer as últimas informações e repercutir também a vitória de ontem do Flamengo sobre o Bahia na Arena Fonte Nova por 1-0, partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, edição 2024. Mas antes da gente trazer as notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bahia e Flamengo fizeram ontem à noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, o jogo de ida de uma das partidas da quarta de final da Copa do Brasil 2024, e quem saiu na frente foi o Flamengo, vencendo por 1-0, gol de Bruno Henrique aos 4 minutos do segundo tempo. Faremos a partir de agora, uma análise fria, porém objetiva do que foi Bahia 0, Flamengo 1. A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, que Libertadores é guerra, não se joga, se ganha. Para quem pede performance, entenda que isso são jogo de Copas não se joga, se ganha, e o Flamengo ganhou. Com todos os problemas físicos que estamos passando e enfrentando, exigir performance de um time esfacelado, ganhamos bem, vamos decidir em casa, iniciando o jogo com uma vantagem de 1-0 já. O Flamengo começou a partida muito bem ontem diante do Bahia, marcando em cima, forçando o Bahia, isso até os 15 minutos do primeiro tempo. Depois, o Bahia tomou conta da bola, porém de forma improdutiva. Em verdade, Matheus Cunha não foi exigido de forma incisiva no primeiro tempo em nenhum momento. O Bahia, muita posse de bola e efetividade quase nenhuma. Essa que é a verdade. O Flamengo soube segurar e foi para o intervalo com 0-0 no placar, e a gente entendia e achava que o Tite viria para o segundo tempo sem o De La Cruz, né? Sem o De La Cruz, que o uruguaio estava muito mal, muito disperso, muito desligado, até por conta da morte do seu amigo Juan Esquerdo, do Nacional do Uruguai. Veio o segundo tempo e voltamos com a mesma equipe, porém com a mesma postura da qual iniciamos o jogo no primeiro tempo. E foi nesse embalo que fizemos os gols nos primeiros minutos do segundo tempo, esse gol que deu números finais à partida de ontem, a vitória sobre o Bahia. Lamentável a situação física do time do Flamengo, que todo jogo perde jogador por lesão muscular. Ontem, mais uma vez, foram dois, De La Cruz e Michael. Logicamente que os dois serão reavaliados no dia de hoje, para que possa ser diagnosticado o tamanho e o grau da lesão. O restante do segundo tempo foi de pressão do Bahia, porém, assim como foi no primeiro tempo, uma pressão que pouco incomodou a defesa do Flamengo. Certamente, Matheus Cunha fez duas defesas maravilhosas que garantiram a vitória do Flamengo, até para acabar com a desconfiança da torcida do Flamengo, que quando vai ter jogo da Copa do Brasil, que sabe que é o Matheus Cunha que vai ser o goleiro, já fica toda oriçada, toda empolvorosa por conta disso. E o cara está jogando e está correspondendo à expectativa. Falando dos destaques das partidas, podemos dizer que Matheus Cunha, Varela, a dupla de zagueiros Léo Pereira e Fabrício Bruno, Léo Ortiz, enquanto esteve em campo, e Luiz Araújo, né, assim como também Gerson, né, foram os melhores em campo. Importante vitória do Flamengo, volto a ressaltar. Esperar a reavaliação dos jogadores que sentiram as lesões musculares, torcendo por lesões de grau mínimo, e descansar, juntar os cacos e domingo enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena, que a gente tem que vencer, né?
a gente tem que vencer. Termino essa minha pequena análise do que foi Bahia 0, Flamengo 1, com a mesma fase com que comecei essa própria análise. Isso é Libertadores, pessoal. É guerra. Libertadores não se joga, se ganha, e o Flamengo ganhou. Encerrando dizendo que a escrita segue. Rogério Ceni, como treinador, ao enfrentar o Flamengo, foram 13 jogos, 13 derrotas, não teve nenhum empate. 13 jogos, 13 derrotas, quando o Rogério Ceni é técnico e vai inventar o Flamengo. Bom, vamos às outras notícias além da partida de ontem. O meia Vitor Hugo, de 20 anos, foi repassado ao Godset, da Turquia, clube que pertence ao mesmo grupo que comanda o Southampton, da Inglaterra, e tem o milionário dinamarquês Rasmus Ankersen à frente. Lá, o meia Vitor Hugo terá 2 opções de compra estipuladas em contrato durante seu empréstimo ao time turco. A primeira opção de compra é de 8 milhões de euros ou 49 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos, ou a segunda de 6 milhões de euros, 36,8 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do atleta. Vamos ver o desempenho do Vitor Hugo ao final do contrato, para ver se há o interesse do Southampton em sua aquisição. Depois da conquista no último sábado do Mundial Sub-20, sobre o Olympiacos da Grécia, o Sub-20 do Flamengo, de Filipe Luís, volta a campo hoje, quinta-feira, às 15 horas, na Gávea, para enfrentar o Fortaleza em jogo único pelas quartas de final do Brasileiro da categoria. O Sport TV mostra essa partida ao vivo a partir das 15 horas. O Sub-20 de Filipe Luís se classificou em segundo lugar na fase classificatória, enquanto o time cearense passou em 7º lugar. O Flamengo vem invicto a 7 partidas no Brasileiro, com 5 vitórias e 2 empates. Durante a classificação, o rubro-negro somou 38 pontos, com 12 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Essa foi a campanha do Sub-20 do Flamengo no Brasileiro da categoria que está sendo disputado. Bom, depois da reunião de terça-feira entre o prefeito do Rio de Janeiro e o presidente da República, está marcado para hoje, quinta-feira, uma reunião entre a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e a Caixa Econômica Federal, uma reunião de conciliação, uma reunião para se aparar as arestas onde se espera resolver todos os problemas e questionamentos envolvidos no assunto. Meus amigos, Palmeiras e Flamengo apoiaram uma revisão dos estaduais com redução de datas para os grandes clubes na reunião da CBF e da Comissão de Clubes. Mas a posição não é consensual. Há times contra esse posicionamento. E há também discussão sobre formatos para uma eventual mudança nos estaduais. O debate ocorre na Comissão Nacional de Clubes na busca por uma solução para o imbróglio do calendário de 2025 em diante. Há um gargalo de datas por conta de competições seguidas no meio do ano. Mundial de Clubes 25, Copa do Mundo 26 e Copa Feminina 2027, que vão provocar paradas obrigatórias no Campeonato Brasileiro dos correntes anos. Então, é um assunto bem sério. Bom, o Flamengo Sub-17, jogando ontem à tarde na Gávea, enfrentou o Corinthians pela última rodada do Brasileiro da categoria e massacrou o time paulista, vencendo por 5-0, conquistando assim vaga para as quartas de final da competição, quando irá enfrentar o Fluminense em clássico local. Marcaram para o Flamengo Alan Santos, Douglas Teres 2 vezes, Lipão e Joshua, que depois de muito tempo machucado, voltou ao time do Flamengo. Meus amigos, o canal Sport TV ficou na liderança entre todos os canais de TV por assinatura, com a transmissão do primeiro título mundial de clubes do Flamengo no dia 24. A partida alcançou mais de 1,7 milhões de pessoas e foi a terceira maior audiência do dia, ficando atrás apenas das partidas exibidas pelo Sport TV
e também pelo Premier. Meus amigos, terça-feira que passou, o Museu do Flamengo fez seu primeiro aniversário e a comemoração contou com as presenças de Arthur Antunes Coimbra, o Zico, e Felipe Luiz, o maior jogador da história do Flamengo, fez uma visita especial nas instalações do museu, enquanto Felipe Luiz, técnico do Sub-20 do Mengão, acompanhado dos garotos Sub-20 do Mengão, Iago, Caio Garcia e Felipe Tereza, levaram a taça do Mundial da categoria conquistada no último sábado para fazer parte do acervo físico do museu. Então, quem já visitar o museu a partir de agora já vai ver a taça da conquista do Mundial Interclubes Sub-20. Bom, o Flamengo anunciou ontem uma parceria sob a forma de patrocínio com a InDrive, plataforma global de mobilidade e serviços urbanos. A marca ficará exposta nos uniformes dos meninos da Gávea, nas placas do microfone durante as entrevistas coletivas do futebol masculino e nas inserções na Flá TV. Valores não foram revelados sobre o patrocínio. Depois do encontro de terça-feira à tarde entre o prefeito do Rio de Janeiro e o presidente da República, a direção do Flamengo espera ter a posse definitiva do terreno do gasômetro em até 10 dias a contar dessa data. Vamos esperar, né? O Flamengo anunciou na tarde de ontem o argentino Carlos Alcaraz como novo reforço do Mengão para o restante da temporada. Para o restante da temporada, como parte do negócio, o meio-campo Vitor Hugo segue para a Turquia, onde defenderá por empréstimo com opção de compra o clube Gotsep, que pertence ao Southampton da Inglaterra. Carlos Alcaraz chega com a maior contratação da história do Flamengo. Vejam as 5 primeiras contratações em termos de valores. Em primeiro, Carlos Alcaraz, 110,6 milhões. Em segundo, Gerson, 94 milhões. Em terceiro, Pedro, 88,2 milhões. Em quarto, Arrascaeta, 79,5 milhões. E em quinto, Nicolás Dela Cruz, com 79 milhões. Atualizando aqui a chegada dos novos contratados, né? Carlos Alcaraz desembarcará no Rio de Janeiro hoje, quinta-feira, às 17h55. Já o lateral esquerdo, Alexandro, chega na capital carioca na manhã de amanhã, sexta-feira, em voo que tem previsão de chegada para as 5h25 da manhã. Os dois reforços falarão quando chegarem no aeroporto, com exclusividade para a Flá TV no desembarque. Não falarão para ninguém da imprensa, seja autorizada ou alternativa. Cada cartão amarelo, meus amigos, recebido nas fases de quarta de final e semifinal e final da Libertadores da América, custará para os clubes $500 e, na final, $2.000. Já os cartões vermelhos, nas quartas de final e na semifinal, custarão $2.000 e na grande final, $4.000 um cartão vermelho na final. É brincadeira, como gosta de dinheiro essa Conmebol, né, pessoal? Bom, Vitor Hugo deixa o Flamengo nesse momento com os seguintes números. Foram 105 jogos, 40 como titular, 6 gols marcados, 5 assistências, 13 gols, 13 grandes chances criadas, 85% de acerto no passe, 200 bolas recuperadas e 86 dribles certos, 67% de percentual. Esses são dados extraídos do SofaScore Brasil. Bom, meus amigos, para terminar, vamos trazer uma notícia do basquete. A Liga Nacional de Basquete, a LNB, divulgou ontem, quarta-feira, a tabela do primeiro turno da temporada regular do novo Basquete Brasil NBB 2024-2025. O jogo de abertura da 17ª edição do Torneio Nacional vai colocar frente a frente duas das principais torcidas do país, Flamengo e Vasco, que farão o Clássico dos Milhões nas quadras no dia 12 de outubro, às 17 horas, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, começando assim
a corrida pela conquista do título do NBB 2024-2025. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!